Fala, meus amores, tudo bem? Então, vamos lá, seguindo para mais uma aulinha, tá? Exercícios comentados aqui, vamos lá. Falando um pouco sobre o início de estequiometria, né? Que é a questão do balanceamento de equações químicas, tá? Vou fazer o balanceamento aí dessa reação do alumínio com oxigênio, dando óxido de alumínio, tá? O balanceamento é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando fazemos uma reação, é uma questão de estequiometria, né? A primeira coisa que eu tenho que verificar é se a equação está balanceada, tá? E o que é a equação está balanceada? A quantidade de átomos antes da reação, né? Ou seja, nos reagentes, que é essa parte aqui, ó, antes da setinha, a quantidade de átomos, né, por exemplo, de alumínio tem que ser igual à quantidade de átomos de alumínio depois, ou seja, nos produtos, tá? Não posso ter uma quantidade diferente. Veja só, aqui eu tenho um único alumínio. E aqui eu tenho a L2, ou seja, eu tenho dois alumínios. Então a quantidade que eu tenho antes da seta não está balanceada com a quantidade que eu tenho depois, não está proporcional. O que está acontecendo aí, nessa reação assim desse jeito, é que está surgindo alumínio do nada, tá? É isso que uma equação não balanceada fala pra gente, que está sendo criado átomos de alumínio a partir do nada. E isso a gente sabe que não acontece. Na natureza nada se cria, na natureza nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma, ok? Então não tem como surgir alumínio. Então é o seguinte, eu tenho que usar o balanceamento químico, seguindo a ordem metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa ordem é obrigatória? Não, não é obrigatória. Ela só ajuda, ok? Geralmente se faz assim que dá mais certo. Geralmente o oxigênio já sai balanceado e tudo mais, tá? Mas não é obrigatório seguir essa ordem. Mas vamos lá para fazer nossa questão número 1, que é balancear essa equação. Primeiro eu vou olhar o alumínio, que é o metal. Tá? Eu tenho 1 antes da seta e 2 após a seta. Então, eu tenho que mexer no coeficiente estequiométrico aqui do alumínio, que é o númerozinho que tem na frente. Aqui não tem nenhum número, porque é o número 1. Ok? Que número eu multiplico o alumínio, que no caso aqui só tem 1, para ele ter 2 alumínios? Vai ser o número 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, eu coloco o número 2 ali. Ok? E agora eu vou ver o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 antes da seta e 3 depois da seta. Quando eu tenho um número assim, 2 e 3, que não são múltiplos, né? Eu posso fazer de duas maneiras. Multiplicar por um número com vírgula, né? Ou multiplicar os números invertidos. Como assim? Aqui, né, oxigênio não tem 2. Então, eu vou multiplicar esse cara todo aqui por 2. E aqui, né, O3, eu vou pegar esse 3 e multiplicar aqui no 2, ok? E aí vai ficar assim, tá? Joguei o 3 aqui no O2 e o 2 na molécula toda. Eu não posso mexer, gente, no meio da molécula, tá? Eu só posso mexer no início dela. Ah, mas assim eu vou multiplicar a quantidade de alumínios também. Sim, porque você não está aumentando só o número de oxigênios. Você não tem como fazer isso. Você tem como aumentar o número de moléculas. O coeficiente estequiométrico você consegue mudar, tá? Show. Só que aí, o 2, como a gente já comentou, mudou o número de alumínios. Agora, eu tenho 4 alumínios, porque 2 vezes 2 dá 4. E aqui, antes da seta, eu só tenho 2.
Então, eu vou tirar esse 2 daqui, né? E vou colocar um número que multiplica o número 1 e dá 4, que é o próprio 4. Então, fica 4Al mais 3O2 mais 2Al2O3. Então, os coeficientes estequiométricos aqui, que são os números responsáveis pela proporção em que a reação ocorre, é 4, 3 e 2. Tudo bem? Esse é o balanceamento correto da reação. Seguindo, na equação química de formação da água, quantos mols de água serão formados ao se reagir 5 mols de gás hidrogênio? Primeiramente, qual é a reação de formação da água? É a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio, que é essa aí, ok? Eu fiz questão de botar essa, por quê? Porque eu estou vendo que a equação está com um número quebrado ali no oxigênio, um meio. Não existe meia molécula de oxigênio, tá? Então, esse balanceamento que está feito aí, ele está teoricamente errado. Ah, professor, então quer dizer que, pô, tá colocando negócio errado aqui pra gente? Mais ou menos. Por quê? O que eu quero é fazer uma conta nesse momento. Eu não pedi o balanceamento da água. Eu pedi o quê? Que a gente faça, quero saber quantos mols serão produzidos, né? Então, os coeficientes estequiométricos que eu vou usar, eles têm que ser proporcionais. Precisam ser os corretos, os menores números inteiros possíveis? Não, eles só precisam estar proporcionais. Como que essa equação ficaria de forma correta? Ficaria assim, 2 aqui no H, 1 aqui no O2 e 2 aqui na água, ok? Aí ficaria balanceado de forma correta. Só que tanto dessa maneira, né, 2, 1, 2, quanto 1, 1 meio e 1, elas são suficientes para a gente poder fazer a conta, tá? Só queria mostrar isso para vocês, que não há nenhum problema quando eu quero só fazer a conta usar um balanceamento numa proporção como essa, tá? Só que eu tenho que respeitar a proporção, ok? Então vamos lá. Veja só, falando em proporção, vamos ver o que ele vai relacionar, né? Ele está relacionando o gás hidrogênio, que é o H2, com a água, que é H2O. Estou vendo que a proporção é de 1 para 1. Ou seja, quando eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, eu formo 1 mol de água. Então, se eu tenho 5 mols de gás hidrogênio, eu vou formar 5 mols de água, tá? Essa questão é só isso. Vamos lá. Escrevendo, ó, se 1 mol de H2, né, eu vou gerar 1 mol de água. É o que está escrito na equação. O exercício me falou o quê? Que ele tem 5 mols de H2, quer saber a quantidade de água. Bem, se a proporção é de 1 mol para 1 mol, então se eu tenho 5 mols de H2, eu também vou gerar 5 mols de água, ok? Resposta 5 mols. 3. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos desse elemento estão presentes? A massa do alumínio está aí, 27 gramas por mol, e 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. A gente sabe disso pela constante de Avogadro, né? E o 27 gramas por mol é só procurar na tabela periódica, tá? Mas a questão já nos deu os dados aí. A primeira coisa que eu vou olhar é a massa do alumínio, que é 27 gramas por mol. O que esse G barra mol quer dizer para a gente? Quer dizer isso aqui, ó. 27 gramas está relacionado a 1 mol. E eu sei que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Nesse caso, a coisa que a gente está falando é o quê? Átomos de alumínio. Então, 27 gramas está para 1 mol, que vale 6 vezes 10 a 23 átomos. Ok? Só isso. E ele me pede na questão 100 gramas de alumínio, né? Quantos átomos estão? Quantos átomos eu tenho, né? Estão presentes em 100 gramas. É só fazer essa regrinha de 3.
Aquele 1 mol ali eu vou esquecer, porque ele não está me perguntando nada de mol, ele só está me perguntando quantos átomos, né? E aí, fazendo essa continha, vai dar 22,22 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Se eu quiser colocar em notação científica, fica 2,222 vezes 10 a 24, ok? Mas aí fica a seu critério. Questão número 4. Hidreto de sódio reage com água, dando hidrogênio. Segunda reação, aí ele me deu a reação. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ver se a reação está balanceada. E ela está, ok? Eu tenho um sódio do lado esquerdo, um sódio do lado direito, 3 hidrogênios antes da seta, 3 hidrogênios depois da seta, um oxigênio antes e depois da reação, ok? Então, tá tudo certinho. Ele me pergunta, para obter 10 mols de hidrogênio são necessários quantos mols de água? De novo, a mesma coisa que a outra questão. A relação do gás hidrogênio, H2, tá, com a água é de 1 mol para 1 mol. Então, se eu tenho 10 mols de hidrogênio, quantos mols de água serão produzidos? 10 também, tá bom? Questão 5. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível, é... Dois pontos. Vamos lá. Aí eu tenho uma reação de combustão. Eu tenho que saber como montar uma reação de combustão. E eu tenho que saber também quem é o metano, porque a gente já está vendo química orgânica, certo? Mas tudo bem. Metano é o CH4. E toda vez que eu tenho uma reação de combustão de algo orgânico, é essa equação que eu vou fazer. O combustível, que no caso é metano, CH4, mais oxigênio, O2, gás oxigênio, que é o meu comburente, tá? E isso vai sempre produzir CO2 e água, ok? Então, a reação sempre vai ter esse formato. CH4, O2, CO2 mais água, bom? De novo, quando eu vejo uma reação, eu tenho que saber, ela está balanceada? E eu já estou vendo que não. Então, vamos balancear. Carbono, eu tenho um do lado esquerdo, um do lado direito. Porém, oxigênio e hidrogênio eu não estava correto, ok? Eu tinha apenas 2 hidrogênios, então multipliquei por 2 ali. E quando eu multiplico por 2 aqui na frente, eu mudo a quantidade de oxigênios também, né? Então eu fico com 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Mais 2 oxigênios daqui do CO2, eu tenho 4 oxigênios, por isso que eu multipliquei por 2 aqui para ter 4, ok? Show, tá balanceado. Então, vamos fazer a regra de 3, né? Se a gente prestou atenção no vídeo, né, a gente sabe como calcular a massa molecular aí do CO2 e do CH4. Só somar as massas atômicas. Do CH4, no caso, é 16 gramas e do CO2 é 44 gramas. Show? Isso eu tiro da tabela periódica, tá? No caso, ele até me deu os dados aqui na questão, aqui em cima, tá? Mas eu poderia olhar na tabela periódica sem problema algum. E aí ele me falou que tem 80 gramas de metano e quer saber quantas gramas de CO2 que eu tenho que produzir. Fazendo essa regrinha de 3 aí, eu estou vendo que 16 e 80 tem uma relação, né? É 5 vezes maior o 80. Então é só multiplicar por 5 do outro lado também. Vou achar 220 gramas, ok? Isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo a todos. Até!